Mas nosso sistema escolar nunca nos dirá isso, porque eles fazem parte do processo. Dinheiro falso, ativos falsos, é muito sutil, certo? Eles não dizem vou treiná-lo para ser um empregado pelo resto de sua vida, mas eles te educam de uma maneira que é como você sai, certo? E se vocês entenderem a mensagem, uma nova vida começa. Se vocês não entenderem a mensagem... Meu pai rico me ensinou. É diferente do que te ensinam nas escolas e em todos os lugares do mundo. O que a escola te ensina sobre dinheiro? E a resposta é nada. E isso não é um erro. Isso não é um acidente. Eu sabia que a maioria das pessoas sabe que a maneira de manter os pobres e a classe média trabalhando duro é nunca os ensinar o que os ricos sabem. Se você ler Pai Rico e Pai Pobre, vai saber que os ricos ensinam seus filhos sobre dinheiro e que a classe média e pobre não. Pobreza machuca, quer dizer, eu não gosto dela. E eu não gosto que nossos sistemas acadêmicos sejam tão corruptos. Nós sabemos que o sistema bancário é corrupto, sabemos que a política é corrupta, mas os acadêmicos são igualmente corruptos. Uma coisa é se for os bancos e a política, mas a escola é para onde enviamos nossos filhos. E confiamos que eles farão a coisa certa por eles. Mas eles não estão sendo ensinados de algo tão fundamental. Uma vez perguntei ao meu professor, quando você vai nos ensinar sobre dinheiro? E ele respondeu, nunca. E é sobre isso. O que é educação financeira? Não é conseguir um emprego, trabalhar muito, economizar dinheiro, investir em um portfólio bem diversificado, ações, fundos mútuos e ETFs. A indústria financeira é uma das coisas da dívida, impostos. Em 1971, Nix tirou o dólar do padrão ouro e o dólar americano se tornou uma dívida. E ainda dizemos às crianças para irem à escola e conseguirem um bom emprego. Trabalhe duro, economize dinheiro e saia das dívidas. Agora, quem diz a eles para fazerem isso? Essa é a coisa mais ridícula que existe. Economizar dinheiro vai te deixar rico e nunca vai deixá-lo. E se você sabe disso, por que eu guardaria? E por que você trabalharia por isso se eles podem imprimi-lo? Eles imprimem dinheiro mais rápido do que você pode trabalhar por ele. Porque você continua economizando enquanto eles estão imprimindo. Meu pai rico me transmitiu muitas coisas. Ele me ensinou sobre dinheiro da maneira mais difícil. Ele disse, você vai ter sucesso em sua vida. Você tem que encontrar os melhores professores. E um ótimo professor é alguém que vem de dentro e não de fora. Mas nas escolas, você não sabe se seu instrutor é real ou não. E é aí que vem o falso professor. Eu disse ao meu pai rico, eu quero que você me ensine sobre dinheiro. E ele disse, por que eu deveria te ensinar? Se eu te ensinar, você trabalharia para mim de graça? E eu disse, mas por que de graça? Meu pai pobre foi a loucura. Então ele disse, se eu te pagar, você vai pensar como um empregado. Seu cérebro vai mudar se você aprender a nunca trabalhar por dinheiro. Você será um homem rico. E isso é poderoso. Uma vez que você dá a alguém um cheque de pagamento, o cérebro dela desliga. Porque era a promessa de uma pensão, a certeza do trabalho. Dê a um homem um peixe e ele tem comida por um dia. Ensine-o a pescar e ele terá comida pelo resto de sua vida. A maioria das pessoas pobres confundem ativos com passivos. Eles acham que sua casa é um ativo, na verdade é um passivo. Então, se o dinheiro está voando para fora do seu bolso, é um passivo. Se o dinheiro está fluindo para o seu bolso, é um ativo. Eu possuo 7.000 imóveis para alugar. Eles são os ativos. Esses ativos trazem o dinheiro todo mês. Enquanto muitas pessoas têm casas em grandes colinas, o dinheiro está fluindo para fora e eles estão quebrando. A outra coisa que os pobres não entendem é que a despesa número 1 para a maior parte das pessoas são os impostos. E, no entanto, nós nem mesmo vimos isso. Não é estranho? Você andar por aí, olhar para o cheque de pagamento e dizer, isso não parece certo e você nem percebe isso. Que o governo tem uma mão enorme no seu bolso e você não está fazendo nada para minimizar isso. Isso é o que é muito diferente entre os ricos e os pobres. Os ricos não trabalham por dinheiro. Os impostos são as despesas número 1. Veja, há 3 tipos de passe de entrada de renda. O ganhado, portfólio e passivos. Portanto, o rendimento dos ganhos vem do trabalho. Se eu sou um doutor, um programador, esse é o dinheiro ganho, porque eu estou trabalhando por isso. Se eu comprar uma maçã, por exemplo, por $10 e vender por 20, esses são ganhos de portfólio, ganhos de capital. Mas a renda passiva é o fluxo de caixa, nunca é tributado. Isso é tudo que esses caras estão gritando agora na América. Cobre taxa dos ricos. Eu digo, boa sorte.
porque a maioria dos caras reclamando não conhecem os 3 tipos de renda e os ricos não têm emprego. Enfim, eles têm ativo. Então, os médios e pequenos pobres, coitados, aí fora, mandam os filhos para a escola. Eles não aprendem isso. Você vê, muitas poucas pessoas vão comprar o que faz. Ganhe $1 milhão e pague 0 impostos. Meu pai rico me ensinou sobre jogar banco imobiliário. Foi assim que tudo começou. 4 casas verdes e um hotel vermelho. Eu escrevi uma fórmula do McDonald's. O McDonald's está no ramo imobiliário. Então, eles vendem hambúrgueres, mas compram imóveis. Eles não pagam impostos. Você conhece esse cara, Jeff Bezos. Ele tem 16 bilhões de dólares. E quanto de impostos ele pagou em seus 16 bilhões de dólares? 0. E isso é tudo que qualquer pessoa pode fazer legalmente. A maioria das pessoas tem falha na educação. Então, uma vez que você aprende a usar a dívida como dinheiro, você nunca pode dizer que não posso pagar, porque os bancos vão dar a vocês. Depois do crash de 2008, os bancos me deram 300 milhões de dólares, isentos de impostos. Quando perguntado aos caras comuns por que você não usa uma dívida, eles não podem nem mesmo obter o empréstimo por conta de suas pontuações. Os professores nunca vão te contar porque eles não sabem disso. Meu pai pobre nunca soube disso. Você não sabe se algo é um ativo ou um passivo, até que você possa ver de que forma os fluxos de caixas vão. Portanto, uma casa é um ativo ou passivo? Bem, se você está tirando dinheiro do seu bolso, é um passivo. Se ela está colocando dinheiro no seu bolso, é um ativo. O governo dos Estados Unidos quer que eu forneça habitação, quer que eu forneça empregos, quer que eu peça dinheiro emprestado, porque é assim que o dinheiro é criado por meio de dívidas. Eu recebo enormes incentivos fiscais. Todos podem fazer a mesma coisa se tiverem educação financeira para isso. Se as pessoas entendessem o código tributário, seríamos mais prósperos, porque é um tipo de pensamento, é uma atitude. É muito simples quando eu queria que as pessoas perguntassem como faço para pagar. Eu só nunca digo que não posso pagar. Pergunte a si mesmo, como posso? A razão por eu ter tanto dinheiro é porque eu não digo que não posso fazer isso ou aquilo. Eu sempre acho uma forma de fazer aquilo. Eu cometo muitos erros, mas foi assim que eu aprendi. Mas pessoas pobres, assim como meu pai, sempre dizem, não posso pagar por isso. Você acha que eu sou feito de dinheiro? Sou professor de escola, não posso fazer isso. Eu aprendi isso e eu desejava nunca ter dito essas palavras. Então, quando eu encontro pessoas pobres, elas usam muito isso. Eu não posso. As pessoas que disseram que eu não tinha dinheiro para isso, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, os ricos são maus, eu escolho não participar disso. Isso é uma coisa que as pessoas podem mudar hoje. Agora mesmo, há aquele diálogo na cabeça para parar de dizer não posso. Pare de dizer isso. Diga como posso fazer isso, porque isso abre um olhar, como se fosse um investimento para um futuro maior, certo? Você sabe, quando eu peguei emprestado 300 milhões de dólares, eu fui rejeitado muitas vezes, e todas as vezes que mostrei o verso das minhas finanças, eles diziam, desculpe senhor, e um dia eu disse, olhe, faça-me um favor, porque você me rejeitou. Então ele me disse, é assim, os números estão aqui, eles precisam estar aqui, conserte esses números e volte aqui. Isso é uma rejeição. Do mesmo modo que a minha esposa me rejeitou por 6 meses. É apenas uma questão de força de vontade pessoal. Ser espiritual. Sinalizar a si mesmo dizendo, eu posso fazer isso, ou como posso fazer isso. Uma vez eu disse, as palavras se tornam carne. E eu aprendi isso na Bíblia. A inteligência aumenta por meio de seus erros, por meio dos altos e baixos, ou por meio do que você aprendeu. O setor imobiliário era uma coisa, mas o que eu aprendi fez com que eu enriquecesse. Não o dinheiro que eu ganhei, e sim o conhecimento que eu ganhei. Eu acho que todos nós, cada ser humano tem um ponto baixo em sua vida. E se eles entenderem a mensagem, uma nova vida começa. Se você não receber a mensagem, eles continuam caindo. Então, eu cometi muitos erros. As pessoas sentem medo de cometer erros. E todos sentem medo de falhar. E isso os limita. E isso faz com que tantas pessoas fiquem presas no mesmo sistema.